Qual é a característica mais evidente do Párteno? A característica mais evidente é a existência de uma simetria entre o pórtico do naos e o pórtico do opstódomo. Porque no Párteno há 8 colunas, aqui ó, ele tem a forma retangular, não tem? Aqui no lado mais estreito do retângulo são 8 colunas. E aqui são 17 colunas. E o Párteno ele se dispõe de leste para oeste. Está vendo? Aqui é o lado leste, aqui é o lado oeste. Aqui é o lado do naos e aqui do opstódomo. Como ele era coberto por um telhado de 2 águas e com um pequeno declive, quer dizer, você tinha assim um telhado de 2 águas, mas o declive é muito suave. Então abriam-se 2 triângulos nos lados menores do retângulo. Você tem assim, né? Tal. Ele cai assim. Só que esse telhado de 2 águas, o declive é muito suave. Então ele abre um grande triângulo num dos lados e um grande triângulo no outro lado. E esses triângulos são simétricos. Então qual é a característica mais evidente do Párteno? É uma simetria entre o pórtico do naos e o pórtico do opstódomo. É muito complicado? Não é, né? Você tem assim, olha, cai um telhado de 2 águas, então você tem um triângulo do lado leste e tem um triângulo do lado oeste. Só que esse triângulo ele é muito grande e no interior desse triângulo cabiam mais de 20 esculturas. Você tem 20 esculturas de um lado e 20 esculturas do outro, tá certo? E aqui na frente tem 8 colunas, aqui por 17 colunas. Ele tem as medidas matemáticas perfeitas. Quer dizer, ele se insere ali no interior da regra de ouro, daquele princípio matemático e tal. Os gregos eram, sobretudo, e a concepção de beleza deles era matemática, era quantitativa, era relação proporcional entre partes. Pois bem, o Párteno ele foi construído com mármore de uma montanha próxima a Atenas que chamava-se o Pentélico. E a qualidade do mármore é realmente extraordinária, excepcional. Tem aquelas histórias, você tem que tirar o mármore da rocha, levar para Atenas, depois transportar a mais de 250 metros de altura, porque o Párteno ele está construído sobre a Acrópole, né, a cidade alta. Mas é um mármore de qualidade realmente extraordinária. É um mármore do Pentélico, esse mármore era pintado, porque os gregos pintavam os mármores. Como nós sabemos, esculturas em mármore eram pintadas. E há restos de pintura em superfícies do Párteno, porque o Párteno, atualmente, ele é uma ruína, né? Aliás, grande parte da história do Párteno ele foi uma ruína. Porque quando terminou a construção do Párteno, começou a guerra entre Atenas e Esparta, que é a guerra do Peloponeso, né? Atenas e suas aliadas e Esparta e suas aliadas. E os espartanos atacaram a Acrópole ateniense e incendiaram a Acrópole. Quer dizer, mais tarde, a Grécia passou para o Império de Alexandre, depois foi dominado por Roma, aí depois passou para o Império Bizantino, e aí quando os turcos otomanos derrubaram o Império Bizantino, em 1453, quem domina a Grécia são os turcos. No século XVII houve uma guerra entre a Turquia e Veneza. E os turcos, o Império Turco, utilizavam o Párteno como armazém para guardar munição. Eles faziam o seguinte, eles guardavam a munição no interior do Párteno. E aí as tropas venezianas se aproximaram, olha o que ocorreu. Isso em 1687, por aí, no final do século XVII. Os venezianos se aproximaram, aí abriram fogo contra Atenas, Atenas pertencia ao Império Turco, um projétil caiu dentro do Párteno e o Párteno implodiu. Foi a grande explosão interna do Párteno, mas isso no final do século XVII. Quer dizer, se o Párteno já era uma ruína, ele se transformou numa ruína maior ainda. O que a gente conhece das esculturas do Párteno são desenhos feitos por um artista francês que anos antes esteve na Acrópole ateniense, chamado Jacques Carré. Esse Jacques Carré foi lá e ele desenhou o Párteno, desenhou as esculturas que estavam lá, então o que a gente conhece são aí os desenhos do Jacques Carré, tá certo? E aí as esculturas que sobreviveram, só para terminar a história, já que eu comecei, em 1801, o embaixador inglês na Turquia, esse território pertencia à Turquia, não é isso? A Grécia só vai se libertar da Turquia em 1827 e 1828. Inclusive aquele poeta inglês, o Lord Byron, vai combater pela independência grega por causa do mito da cultura grega e vai morrer na Grécia, né? Então,
Você tem verdadeiras brigadas internacionais de artistas, etc., que vão combater na Grécia para libertar o domínio turco. Mas em 1801, a Grécia pertencia ao Império Turco e aí o embaixador inglês chamado Eldin. É uma história que seguramente vocês conhecem. O Lord Eldin, embaixador inglês na Turquia, na Sublime Porta, em Constantinopla, ele conseguiu convencer o governo turco de permitir à Inglaterra de levar as esculturas de Atenas para Londres. É por isso que, sabe qual é o melhor lugar do mundo para a gente conhecer o Párteno? É em Londres, né? É no Museu Britânico, é no British Museum. Tal, são as esculturas gregas do Párteno que estão apresentadas lá no Museu Britânico. Agora a Grécia, imagina, nessa draga, não paga ninguém, não tem dinheiro, não tem grana, não tem nada, está pedindo que Londres devolva as esculturas do Párteno. Quer dizer, a possibilidade de Londres devolver é nula. O Párteno é um templo períptero. Por que ele é períptero? Porque ele é circundado por colunas. Tá legal? E ele é um templo períptero dórico. Eu vou dizer por que ele é dórico. O que caracteriza efetivamente o templo dórico? Por outro lado, ele se dispõe de leste para oeste, são 8 por 17 colunas, tá legal? Os dois lados, os dois pórticos são simétricos, havia 2 triângulos na frente, etc. tal, por causa do telhado de 2 águas, assim, que caía assim muito suave, muito suavemente, por isso os triângulos eram bem amplos, etc. tal, e cabiam ali muitas esculturas, e ele não foi feito para ser habitado pelos mortais, mas aos mortais cabiam apenas observar o Párteno de fora. Por isso, o Párteno ele é muito mais uma escultura do que um monumento arquitetônico. Então essa é a minha tese, esse é meu ponto de vista. Ele é feito para ser visto e não para ser habitado. Como ele é um monumento escultural, mais escultural do que arquitetônico, é porque o culto não se desenrolava jamais no interior do templo, ele passou por aquilo que a gente estava se referindo agora há pouco de ajustamentos compositivos, ou ajustamentos rítmicos, ou entase. Quer dizer, o Iquitínios, os construtores do Párteno, Fídias, que foi escultor, etc. tal, eles ajustaram o Párteno às condições do nosso olhar. Eu vou dar alguns exemplos. Olha, quando nós observamos o Párteno, nós temos a impressão que ele só tem linhas retas, mas ele não tem uma linha reta, o Párteno, mas ele é visto como só tendo linhas retas. É porque ele foi ajustado. Ele foi ajustado às condições do nosso olhar. O que os gregos perceberam? Eles perceberam que um grande, digamos, cilindro, as colunas são cilíndricas, não são? Não tem a forma de um cilindro? Se tiver um cilindro assim com grande verticalidade, ele vai subindo, subindo, subindo. Se nós colocarmos sob ele, nós vamos ter a impressão que ele cai para fora, que ele faz assim esse movimento. Tal. É uma impressão, é o nosso olhar, é o que o Platão chamava de a doença dos nossos sentidos, é a enfermidade do nosso olhar. Então, o que os construtores do Párteno fizeram? Eles infletiram as colunas para dentro. As colunas têm assim uma forma piramidal, elas estão assim, não há colunas retas, elas fazem esse movimento, elas caem para dentro, em direção ao naos, opistódomo, etc. Elas fazem isso. Mas quando nós observamos como se elas tivessem linhas retas. Elas foram ajustadas. Por exemplo, as grandes horizontais, porque aqui há 3 degraus, pelo menos, olha aqui, ó, aqui a gente percebe, olha, havia aqui 3 degraus. O que os gregos perceberam, que as grandes horizontais, se nós observarmos assim uma linha horizontal, tal, nós vamos ter a impressão, isso devido à doença do nosso sentido, segundo Platão, nós vamos ter a impressão que elas infletem no centro, que elas fazem assim, ó. Se tiver uma grande horizontal, nós observamos uma grande linha horizontal, ela vai fazer assim, ó, tal. Então, para evitar isso, eles abaularam as linhas horizontais, elas são abauladas, estão vendo? Olha aqui, ó, tá vendo? Ela não tem linhas retas, mas ele é visto como se tivesse efetivamente linha reta. Por outro lado, um cilindro perfeito, que é o caso específico das colunas,
Um cilindro perfeito, com grande incidência de luz sobre ele, se tiver uma luz muito forte sobre ele, isso é uma coisa também que os gregos perceberam. Quer dizer, eles ajustaram. Toda obra de arte grega, ela é ajustada. Chama-se euritmia. São ajustamentos eurítmicos. Eles perceberam que se você tiver muita luz sobre um cilindro perfeito, nós teríamos a impressão que esse cilindro, eles serão mais delgados e mais finos do que efetivamente eles são. De tal maneira que as colunas, o diâmetro das colunas do Párteno, os diâmetros são alterados. É claro que quando nós observamos, nós temos a impressão que todas as colunas têm o mesmo diâmetro. Mas se nós pegarmos uma fita métrica e formos medir as colunas, nós vamos perceber que há alteração. Por quê? Por causa de ajustamentos. Tanto quanto eles ajustaram o Párteno, eles ajustariam também as suas esculturas, tá certo? Qual é o nome que se dá a isso? Chama-se entase, o ajustamento compositivo, o ajustamento eurítmico. Quer dizer, eles cumpriam, tinham cânones, mas eles ajustavam ali as suas obras de arte, tá certo? Então, esse é o Párteno, 8 por 17 colunas, feito com mármore do Pentélico, ele era pintado, e aqui ó, são os 3 estilos da arquitetura grega. No caso específico, o Párteno é dórico, tá vendo? Porque ele tem um capitel liso. Aqui são os degraus, que estão fora do templo. Há um terceiro degrau aqui, no caso específico do estilo dórico, que chama-se esteróbato. Os 2 estilóbato, aqui sai a coluna, tá vendo? Essa parte da coluna chama-se fuste. Aqui é o capitel. Sobre o capitel você tem essa pedra aqui que se chama o ábaco. Sobre o ábaco, a arquitrave. Aqui, no caso específico do estilo dórico, você tem essa decoração que são os tríglifos. Entre os tríglifos estão as métopas. Estão vendo aqui as métopas entre os tríglifos? Então, esse aqui é estilo dórico. Por que ele é dórico? Ele é dórico porque o capitel é liso. É o caso específico do Párteno. No caso aqui do estilo jônico, a coluna é mais fina. No estilo dórico, ela cai diretamente sobre o degrau, tá vendo? Sobre o estilóbato. No caso do jônico, ela tem uma base, aí depois da base o fuste, e aí o capitel ele é decorado com volutas. Aqui o ábaco, aqui a arquitrave e aqui as métopas. Esse terceiro estilo, que é o estilo coríntio, e corresponde sobretudo ao período do Império, quando os gregos perderam a independência política e tal, portanto esse é um estilo mais monumental do ponto de vista da escala, chama-se coríntio porque no capitel você tem a decoração com folhas de acanto, tá vendo? Você acrescenta a decoração vegetal no capitel. Então tem a base, o fuste, o capitel decorado com folhas, etc. tal. Aqui o ábaco, aqui a arquitrave e aqui as métopas. Esse é o estilo coríntio, aquele estilo jônico é aquele estilo dórico. O que é o Párteno? O Párteno é um templo períptero dórico. Ele é períptero porque ele é circundado por colunas e é dórico porque ele tem um capitel liso. Olha, aqui é a coluna canelada, o capitel cai diretamente sem base e tal, e lá em cima a gente vê o capitel liso. Olha, aqui, esse espaço entre os tríglifos é a métopa, e nas métopas havia uma decoração em alto relevo. Também ali como no frontão, ali são ruínas, tá vendo? Houve uma explosão e tal. Grande parte dessas esculturas estão em Londres. Na parte de fora da cela, havia uma escultura em baixo relevo. Isso na parte exterior da cela. Você se lembra lá do naus? Lembra, Marco, da cela? Não tinha? Quais são os 2 espaços internos do templo? Você tem o naus e o opstódomo. O naus é onde se encontrava a escultura da deusa. E o opstódomo era reservado às sacerdotisas. Bom, esses 2 espaços eram fechados. Olha, circundando esses 2 espaços, havia uma decoração em baixo relevo maravilhosa. Grande parte dessa decoração está no Museu Britânico. E tá aqui a gente está vendo, essa decoração ela era toda pintada, tal. Aqui é o cortejo dos cavaleiros, tá vendo? Havia metais presos na escultura, freios, etc. tal. Tá legal? Então você tem tanto o Párteno é decorado com uma escultura em alto relevo,
quanto uma escultura em baixo relevo. Baixo relevo em torno da cela da deusa e das sacerdotisas. Aqui é o cortejo dos cavaleiros, que no final o que realmente predomina no baixo relevo, eles se encontram no Museu Britânico, olha lá. Tá legal? Bom, aqui, olha, novamente a decoração em baixo relevo são os portadores de oferenda, é muito bonito, olha, o drapejamento, etc, tal, os caras carregando aquelas ânforas, tal. A cada 4 anos na cidade de Atenas havia as Panateneias, eram celebrações em homenagem à deusa de Atenas, a Atenas Partenói, a Virgem de Atenas. E essa decoração em baixo relevo do Pártenon é uma representação das celebrações que ocorriam a cada 4 anos. No caso específico, são os portadores de oferenda, que estão também no Museu Britânico. É muito bonito. Eles eram efetivamente todas coloridas, né? Porque os caras coloriam mármore e tal. Aqui, olha, lá em cima é a Acrópole Ateniense. Aqui é um templo também presente na Acrópole Ateniense, que se chama-se o Erechtheion. O Párteno começou a ser construído em torno de 447 a.C., tá certo? Esse é um templo de 421 a.C., tal. Ele é um templo jônico, mas o que nós estamos vendo aqui é o Pórtico das Cariátides. Cariátides são estátuas colunas, tá vendo? Olha aqui, são estátuas femininas colunas. Se as estátuas colunas forem masculinas, qual é o nome que se dá a elas? São os Atlantes, no caso específico são as Cariátides. Essa Cariátide aqui, olha, a original se encontra no Museu Britânico. Essa aqui é uma cópia de cimento, essa daqui, ó, que eles colocaram no lugar daquela que foi levada para Londres. Bom, o que ocorre é que a arte grega, ela mimetizava o movimento livre do corpo humano até nas suas esculturas colunas. Olha, vejam a dissociação entre perna de movimento e perna de apoio, vejam a representação anatômica do corpo das Cariátides. Tá legal? Então, esse Erechtheion é um templo que se encontra na Acrópole Ateniense. Tal. Aqui, lá em cima é o Párteno, e aqui embaixo o Erechtheion, e ali é justamente o Pórtico das Cariátides. Aqui é um templo também dórico que está em Atenas, mas não na Acrópole Ateniense. Esse templo é dedicado ao Hefesto, ao deus grego, ao deus... Aqui chama-se a Palestra de Olímpia. Olímpia era uma cidade grega, não precisa se dizer que era em Olímpia a cada 4 anos que ocorriam as Olimpíadas, né? Parece que as Olimpíadas criaram o mundo grego. Parece que a unificação da Grécia, havia evidentemente cidades e estados independentes, etc., tal, ocorria a cada 4 anos com as provas esportivas de Olímpia. Olímpia ficava no Peloponeso, tá lá no sul da Grécia, tal. Não é isso? Porque no período das provas esportivas as cidades assinavam a paz, não havia assaltos, os bandidos de estradas eles deixavam também, eles também paralisavam suas atividades, quer dizer, era o período de paz na Grécia. Isso ocorria a cada 4 anos, nas provas esportivas lá em Olímpia. E aqui é a Palestra de Olímpia. É aqui que se desenrolava uma série de provas esportivas em Olímpia. O que nós estamos percebendo aqui se trata de colunas, não dá para ver, né? Que estilo é esse? Que coluna é essa? Hein? É dórico. Está vendo? Ela não tem base, ela cai diretamente sobre o estilóbato, não é isso? E ela tem o capitel liso, e o que nós estamos vendo lá é o ábaco. Então, aqui é a Palestra de Olímpia e tal. Aqui, bom, ocorre o seguinte, quando a gente fala na Grécia, a gente não está se referindo só à Península Grega, né? A Península Balcânica, né? A Grécia vai muito além disso, tal, mas muito além. Toda a região da Ásia Menor, da Jônia, tal, era região grega. O norte da África, por exemplo, região da Cirenaica, que pertence atualmente à Líbia, ali havia cidades gregas. Sul da França, cidades gregas. Tem aquela cidade da França atual, extremamente importante, Nice. Nice, o termo Nice vem de Nicaia. E o que é Nicaia? É Atena Nike, é a deusa Atena da guerra, que é a cidade de Nice. A cidade de Marseille, por exemplo, era a cidade grega.
A cidade de Antibes, no sul da França, era cidade grega. E, além disso, havia a Grécia na atual Itália, né? Aqui é a ilha de Sicília, tá vendo? Aqui é a Sicília, aqui é a Península Grega, etc. tal. E uma série de cidades aqui, por exemplo, Selinute, era cidade grega. Agrigento, que chamava-se na época Ácagra, era uma cidade grega. A cidade de Siracusa, olha, a cidade de Régio, na Calábria. Essa cidade aqui, Síbari, daí surge a expressão de sibarita, e o cara que gosta de se vestir bem, de ter uma vida luxuosa tal, era habitante grego de Síbari. Síbari, lá por volta de 600 a.C., fundou essa cidade. Estão vendo aqui, ó? Chamava-se Poseidônia e atualmente se chama Peston. Depois foi dominada pelos romanos e os romanos mudaram o nome da cidade de Poseidônia para Peston. Poseidônia é a cidade do deus Poseidon, que é o deus do mar, tá certo? E era uma cidade grega também da Itália. Aqui, ó, uma cidade extremamente importante que fica na Puglia, é uma das maiores cidades gregas fora da Grécia, que é Taranto, que é Tarento. Taranto é a cidade grega. Então, toda essa região aqui, ó, é do sul da Itália. Nápoles era a cidade grega, chamava-se Neápolis, até Nápoles, imagina, que também era uma cidade grega. Bom, toda essa região aqui da Sicília e do sul da Itália formavam a Magna Grécia. Eram regiões gregas, cidades, estados gregas, independentes, rivais, tudo aquilo que se passava na Península Grega também se passava aqui. Eram cidades de cultura grega e fora da Grécia, tá certo? Então é isso, olha, é Sicília, é o sul da Itália, aqui onde é atualmente essa região da Calábria, da Puglia, essa região do sul da Itália, da Campânia, onde está Peston, Nápoles, etc. tal, isso daí era um território grego, chamava-se Magna Grécia.